aqui rapidinho na fala da minha Paula. Qual é o nome dela lá de Chupinha? Gerlane. Ela apresentou a respeito da... Até mencionou o caso da avó dela, né? Então, assim, a causa mais favorável, né, a hipótese mais válida que tem no diagnóstico da depressão é que ela é multifatorial. Né? Então, como as próprias imagens demonstradas aqui para vocês, ela pode ter uma questão neuroquímica, né, cerebral mesmo, biológica, pode ser psicológica, né? Por questão da personalidade. Você já viu pessoas assim que passam pela mesma situação, uma situação bem crítica na vida. Uma reage de uma forma e outra reage de outra, né, na mesma situação. Então aí estão inclusos, né, a estrutura clínica de personalidade de cada pessoa também. Então quando você fala da questão que a sua avó ela se mantém no tratamento, assim, porque o mínimo que é favorável para que a pessoa tenha um retorno à vida normal, como se fala, é de pelo menos 1 ano de tratamento medicamentoso e de preferência com psicólogo também, a psicoterapia, né? Então, após esse período que a pessoa sai da crise e começa a retomar as atividades diárias normais, aí vai entrar no que diz de manutenção. Né? Agora, tudo isso não impede que futuramente, né, em alguma situação parecida, né, drasticamente pior ou uma outra situação, a pessoa não tenha também uma queda. Né? Ela pode ter uma queda. É como eu já falei, a hipótese mais aceita é isso. É multifatorial, são diversos fatores que contribuem para uma adoecimento da pessoa, né, com depressão. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom. Só complementando a pergunta anterior, né, a gente não fala em cura, a gente fala em tratamento. Né? É que nem a história do diabético. Né? O diabético, ele não vai ter a cura, né, para aquela doença. E sim, ele vai ter que ter um certo cuidado na alimentação, né, para, né, levar uma vida normal. A mesma coisa funciona com a pessoa que sofre de transtorno mental. Ela acaba se tornando mais sensível, né, a situações que antes ela enfrentava de uma outra forma. Pode ser que isso, né, aconteça com a sua. Bom, eu vou falar sobre o transtorno de humor bipolar. Alguém aqui já ouviu falar a respeito? Sabe o que é? Tem ideia do que seja? Licença. Ninguém? Bom, se a gente vê no sentido, ao pé da letra da palavra, bipolar, significa o quê? Dois polos. Dois o quê? Bipolar, 2 polos, né? O transtorno bipolar de humor é caracterizado por períodos de um quadro depressivo, né, que a nossa colega acabou de falar sobre a depressão, certo? Que se alterna com um período de um quadro oposto à depressão, que seria a euforia, né? Seria aquela alegria exacerbada, aquela alegria incontrolável. Quem aqui fica feliz quando recebe uma notícia boa? Todo mundo, né, gente? Mas aqui, no episódio maníaco, né, a pessoa fica feliz, né, e até da própria desgraça, vamos dizer assim. Sim. Alguém aqui sabe o que é mania? Alguém pode explicar o que é mania? Sabe o que é mania? Bom, vocês poderiam me responder, né? Ah, eu tenho mania de mexer no cabelo, eu tenho mania de, né, de falar alto. Tá. Aqui na psiquiatria, o conceito de mania é um pouco diferente do que aqui temos no dia a dia. Mania aqui é a euforia, é a falsa alegria, né? É o que eu estou justamente falando, do episódio maníaco. Seria esse episódio dessa falsa euforia. Eu vou me atentar mais no episódio maníaco, porque a Ana Paula já falou um pouco de depressão, certo? Então, a pessoa pode apresentar uma autoestima grandiosa, né? Ele vai se sentir o dono do mundo, onde nada pode detê-lo, né? Pode ter ideias, né? Ideias grandiosas mesmo. A necessidade do sono aqui vai ser reduzida, só que, diferente do episódio depressivo,
onde a pessoa perde o sono, porém no outro dia ela vai estar exausta, né, super cansada. Aqui não, ele não dorme, né, e no outro dia está se sentindo com vigor físico excelente, né. É aquela pessoa que de madrugada está quebrando o apartamento, está trocando móveis de lugar, né, não dorme e no outro dia está super bem. Como se tivesse tido uma noite de sono maravilhosa. Dificuldade de se fixar a um assunto ou uma tarefa perfeita, né? A gente vê aqui a dificuldade de concentração, ou seja, a pessoa realiza várias tarefas ao mesmo tempo, né? E poucas vezes ela consegue terminar uma, né? Ela pode se apresentar muito falante, né? Aquela pessoa tagarela, né? Falando o que a gente chama de fuga de ideias. Começa falando uma coisa e quando vê está falando outra. E não tem controle. A voz sempre alta, gritando, às vezes dizendo coisas incompreensíveis. O senso de perigo fica comprometido. Como mostra aqui na imagem, né? A pessoa está dirigindo em alta velocidade, colocando em risco a sua vida e a vida, né, de quem está por perto. Não tem essa noção de perigo. Aqui aí vai entrar mais tarde a questão do uso de drogas, né, que eu vou puxar. O comportamento sexual excessivamente desinibido, né? A pessoa chega a ter vários parceiros, né, se expondo em situação de perigo, né, se expondo a uma doença sexualmente transmissível. Como a gente tinha lá no Hospital de Clínicas uma paciente, né, que tinha vários parceiros, engravidou e possivelmente não sabia nem quem era o pai, né? Isso se deve a esse comportamento sexual exacerbado. E a agressividade, assim como a pessoa apresenta a alegria, né, inabalável, inacabada, ela também tende a ser pavio curto, né? Ela não gosta de ser contrariada. Qualquer coisa, ela sai do sério e se torna agressiva. Bom, na adolescência, o quadro clínico costuma surgir a partir dos 15 anos, né? Porém, o pico de incidência da doença de 18 a 25 anos podem surgir até os 70 anos de idade. É difícil fazer o diagnóstico, já que os adolescentes têm alterações de humor consideradas normais, né? Vocês estão naquela idade onde os hormônios estão a mil, né? As meninas com TPM aqui sabem do que eu estou falando, né? Então acaba dificultando, né, esse diagnóstico, né? Já que alguns comportamentos se assemelham aos sintomas do transtorno bipolar. E o que causa o transtorno bipolar? Alguém sabe responder? Não? Bom, a causa propriamente dita é desconhecida, né? Mas é uma série de fatores, né? Aqui a gente vê a influência da genética muito forte, né? Onde aproximadamente 80 a 90% dos casos, os pacientes têm parentes na família com um transtorno bipolar, que se unem a outros fatores desencadeantes, como traumas, troca de emprego, fim de casamento, morte de uma pessoa querida, né? Onde cada um enfrenta da sua forma, né, acontecimentos da vida. E qual é a relação entre o transtorno bipolar e o uso de drogas? Vocês acham que tem relação? Qual é a relação? Vamos falar da doença mental como um todo, né? Qual é a relação? Quer falar algo? Pode falar. Acho que as pessoas também usam as drogas porque não se sente bem na situação da casa, A pergunta aqui é se é a droga que causa a doença mental ou se é a doença mental que leva a droga. Então, tu acha que é a doença mental que leva ao uso de drogas? Ah, não. Não, também tem esse caso. Mas nem todas. Olha, a verdade é que aqui é dos dois lados. Tanto a doença mental leva ao uso de drogas, quanto o uso de drogas leva à doença mental. Eu vou dar um exemplo. O depressivo, né? Ele pode buscar a droga, né, como maneira de automedicação, por exemplo. Ou então de aliviar uma ansiedade, né? Ou então, já que
ele já está como a Ana Paula falou, naquele sentimento de desesperança, às vezes a droga ele busca como meio, né, de salvação, digamos assim. Assim como a droga também pode desencadear com fatores químicos, né? Pode vir desencadear uma psicose, que é o que temos muito lá no CIP, no Centro de Internação, pacientes que chegam, né, por psicose pós-uso de drogas, certo? E como se diagnostica um transtorno bipolar? O diagnóstico, né, é feito por um médico psiquiatra, analisando o sintoma do paciente e não há exames de imagem ou laboratoriais que auxiliam o diagnóstico. E muitas vezes o paciente que sofre do transtorno bipolar, ele é tratado somente a depressão dele, porque depois de um tempo pode manifestar o episódio maníaco. Enquanto não apresenta, ele é tratado apenas como depressivo, certo? Como é o tratamento? O tratamento medicamentoso, né, envolvendo uma classe de medicações chamadas estabilizadores de humor. Na depressão é o antidepressivo, né, que ele vai fazer o uso. Aqui não, é estabilizador de humor. Por que não pode ser antidepressivo? Porque senão pode ter uma troca muito rápida de episódio que acaba botando o paciente em risco, né? Se ele passar, por exemplo, da depressão para a euforia muito rápido, né? Então, por isso é usado o estabilizador de humor. E algumas formas de psicoterapia podem colaborar para o tratamento, né? O psicólogo, terapeutas ocupacionais. Bom, aqui alguns famosos do transtorno bipolar. Quem conhece? Quem é essa primeira pessoa aqui? Alguém conhece ela? Não sei. É a psicóloga embaixo. E aquela aí do campo? Até hoje eu esqueci o nome dela. Quer ser? A cantora todo mundo conhece, né? Que raspou a cabeça, estava ali na mídia, né? Vocês viram? Vocês acompanharam a crise dela? Vocês chegaram a ver? Esse aqui é um pintor, Van Gogh. Ele, por incrível que pareça, as maiores artes dele era quando ele estava em crise. Foi quando ele pintou quadros belíssimos. E o que a gente quer mostrar, né? Que o transtorno bipolar, né? Ou como qualquer outra doença mental, não depende de cor, religião, classe social, nada. Como vocês veem aqui, são pessoas ricas, né, famosas, que já passaram por esse sofrimento na vida. E naquele momento, eles estavam incapacitados, certo? Por exemplo, a Britney, ela acabou oferecendo risco para ela, para os filhos dela, que estivessem se afastando dela. Ela não conseguiu fazer show, né? Mas naquele momento, agora ela está retomando a carreira dela, né? E assim acontece com a gente também, né? Um portador de transtorno mental. Naquele momento pode ser que ele esteja incapacitado, mas nada que impeça ele de retomar a vida dele normalmente depois. As possibilidades de tratamento. Tratar crianças e adolescentes não é fácil, né? Com transtorno bipolar não é fácil, mas é possível. O primeiro passo é prescrever medicamentos. Depois vem a psicoterapia individual, a terapia familiar e as mudanças de estilo de vida. Né? Aqui está 3 fatores. O tratamento da pessoa, né, acometida do transtorno mental, o tratamento da família, porque ela também vai precisar de um apoio, né, porque não é fácil, certo? Quem tem um portador de doença de transtorno mental na família sabe que não é fácil, né? E a família precisa desse apoio. E o paciente precisa que a família esteja bem para cuidar dele. E as mudanças do estilo de vida, né? Eu tava muito fundo. Aí agora a gente vai ver um vídeo que fala sobre o transtorno bipolar.